Os dois países são ricos e desenvolvidos, são lindos, com vários lugares maravilhosos para conhecer e oferecem uma ótima qualidade de vida independente do trabalho que você exerce, te dando uma grande perspectiva de futuro e um grande potencial para guardar dinheiro. Mesmo com essas semelhanças e mesmo sendo brasileiro descendente de japoneses, por que será que eu prefiro muito mais morar aqui nos Estados Unidos do que morar no Japão? E eu acho que você também ia preferir. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renato, ou Hideki, e nesse vídeo eu vou contar sobre a minha experiência morando 2 anos lá no Japão versus a minha experiência atual morando aqui nos Estados Unidos há quase 8 anos. Eu curto muito fazer esse tipo de vídeo porque me força a refletir sobre o assunto e me lembra dos motivos do porquê que eu vim parar aqui. Esse vai ser um vídeo um pouco diferente, mas ao mesmo tempo igual a todos os outros mais de 100 vídeos que eu tenho aqui no meu canal. Com 17 anos, logo depois que eu terminei o ensino médio, a minha perspectiva para os 18 anos era ser o neném, aquele que não tem trabalho e nem estuda. Isso porque eu não tinha dinheiro para a faculdade, não era empregado e eu não tinha perspectiva nenhuma do que ia acontecer no próximo ano. Decidimos como uma família que eu iria para o Japão trabalhar como um dekasegi, um descendente de japoneses que vai para o Japão, vai lá trabalhar e mandar dinheiro para minha família que estava lá no Brasil. O Japão, assim como vários outros países desenvolvidos, uma maior proporção da população daquele país acaba se especializando ou tendo algum tipo de graduação. Então esses trabalhos mais básicos da economia, eles acabam ficando com deficiência de mão de obra. Principalmente para funções mais insalubres ou aquelas funções que exigem grande esforço físico do trabalhador. É assim no Japão e é assim aqui nos Estados Unidos também. Lá eu trabalhei em uma madeireira que tinha muito pó, muito barulho e um risco alto de acidentes. Trabalhei também em fábrica de eletrônicos e na maior parte desses 2 anos eu trabalhei numa fábrica de cintos de segurança. A rotina era uma média de 6 dias por semana, durante a semana sempre 12 horas por dia e no sábado ou no domingo era muitas vezes 8 horas, às vezes com algumas horas extras, completando 12 horas também. Ganhava o equivalente a mais ou menos 3.500 a 4.200 dólares por mês. E os meus custos eram muito baixos. Eu dividia um apartamento com um amigo, pagava aproximadamente 450 dólares por mês de aluguel e 500 dólares com todo o resto, como alimentação, lazer, telefone celular. Isso eu conseguia mandar para o Brasil de 2.500 a 3.000 dólares por mês. Além da possibilidade de ganhar um bom dinheiro e ter um custo relativamente baixo, eu consigo pensar em pelo menos outros 4 pontos bastante positivos de morar lá no Japão. O primeiro ponto é a culinária fantástica que tem lá no Japão, culinária asiática. E eu vou deixar bem claro que eu não estou falando aqui de sushi e sashimi não. Para quem não sabe, os japoneses, assim como nós brasileiros, eles adoram comida quente. Tem bastante no dia a dia deles, são aquelas tigelas com arroz ou com macarrão, que tem diversos variáveis, sem falar nos aperitivos. Alguns que a gente conhece aí no Brasil, como gyoza ou harumaki, mas tem muitos outros que são muito bons e que você acha em restaurantes tradicionais por lá. É interessante comentar que lá no Japão, as lojas de conveniência, os chamados konbini, eles são muito importantes na cultura da culinária lá do Japão. Nesses 2 anos morando lá, eu conheci muitas pessoas que nunca cozinham em casa, que praticamente só comem nas lojas de conveniência. Isso porque você encontra comida fresca em qualquer loja de conveniência lá, em qualquer hora do dia. Isso sem dúvida é uma das coisas que eu sinto bastante falta. Tem muita comida de lá que eu tenho bastante saudade, principalmente das lojas de conveniência. O segundo ponto é a segurança. No Japão é um lugar que eu mais me sentia seguro em todo lugar que eu já fui no mundo. Com certeza podia ir dormir, deixar a porta aberta tranquilamente, que eu me sentiria super seguro. Eu tinha mais medo de fantasma do que de ser assaltado lá no Japão. Lá é um país onde praticamente ninguém possui armas de fogo e as taxas de homicídio são baixíssimas. E quando isso acontece, isso fica no noticiário por semanas, porque é muito raro, é muito difícil isso acontecer por lá. Realmente a questão de segurança, ter medo de ladrão ou de bandido, é uma coisa que a gente não fica muito preocupado morando por lá. O terceiro ponto que eu acho que vale a pena citar também é a questão da tecnologia. Mesmo pessoas que moram aqui nos Estados Unidos e vão para o Japão, eles voltam com a sensação de que aquele país está 20 anos no futuro. Quando eu morei lá em 2003 e 2004, já naquela época todas as pessoas no Japão se comunicavam pelo celular por e-mail. E os celulares eles eram todos diferentes do que a gente tinha no Brasil. No Brasil era muito comum ainda aquele Nokia ou aquele tijorola. Ninguém usava e-mail, ninguém tinha pacote de dados no celular. Isso já era uma realidade no Japão há muito tempo. O último ponto que vale a pena citar também é o quão organizado aquele país é como uma sociedade. Logo que eu mudei para o Japão, eu fui morar numa vila bem pequenininha, pé da montanha. Ao meu redor só tinha plantações de arroz e no final da vila tinha uma pequena estação de trem. O interessante é que saindo daquela pequena estação de trem, eu conseguiria ir para qualquer lugar do Japão. Eu conseguiria dali ir para uma estação central,
Pegar um trem-bala, ir para Tóquio, ir para Hiroshima, ir para qualquer lugar do Japão. Um meio de transporte eficiente, rápido, organizado e barato que me levava para ver todos os lugares fantásticos que tinham lá no Japão. Realmente uma coisa de outro mundo, difícil de acreditar até você ver isso, até você sentir isso com a sua pele. Você aí que achou que eu ia meter o pau no Japão, não se engane, é um país maravilhoso para você morar, principalmente se você se adapta muito bem por lá. Conheço muitas pessoas que moram lá e amam, não querem voltar para o Brasil, não querem sair de lá de jeito nenhum. Conheço pessoas também que voltaram para o Brasil, mas têm o sonho de voltar a morar no Japão. Muito do que eu sou hoje, eu devo a essa minha experiência que eu tive lá, logo no começo da vida adulta. Foi quando eu aprendi a abrir as minhas asas, a ganhar o meu próprio dinheiro, a tomar minhas próprias escolhas e arcar com as consequências e, enfim, ser dono do próprio nariz. Mas então, com tanta coisa boa, por que será que eu prefiro morar aqui nos Estados Unidos do que morar lá no Japão? E eu diria mais, por que eu prefiro ainda morar no Brasil do que morar no Japão, mesmo se fosse para ganhar bem menos dinheiro lá no Brasil? Primeiro motivo, apesar de eu ter falado que a comida é um ponto positivo, é também um ponto negativo. Vocês aí que já moraram fora do país ou ficaram muito tempo fora do Brasil, vocês com certeza sabem do que eu tô falando. Uma boa comida brasileira, ela remete à nossa casa, ela dá aquela sensação de conforto muito grande. E lá no Japão vai ser muito difícil você achar um restaurante que vai te trazer essa sensação de volta. Para comer uma boa comida brasileira por lá, só se você cozinhar. E muitas vezes alguns ingredientes você não vai achar por lá. E se você pensar, isso faz sentido. O Japão é lá no extremo, no leste asiático. Então tem muito pouca influência da cultura aqui da América do Sul ou do Brasil por lá. Então por lá vai ser muito difícil você achar um restaurante que ofereça comida à base de arroz e feijão, por exemplo. Coisa que aqui nos Estados Unidos, mesmo se você está num lugar onde não tem muitos brasileiros, onde você não encontra um restaurante brasileiro, com certeza você vai achar um restaurante latino e aí vai quebrar um galho. E aí já emenda no segundo ponto, que é essa gigante distância que tem entre o Japão e o Brasil. Na minha ida e volta para aquele país, foram 12 horas para chegar na Europa. Lá na Europa, 7 horas esperando outro voo, outras 12 horas até a China, onde eu esperei mais 2 horas para pegar o outro voo, mais 3 horas para chegar no Japão. Facilmente, no mínimo, 30 horas de viagem. E como eles estão 12 horas na frente, você chega lá totalmente desnorteado, sem ter noção nenhuma qual o dia da semana ou do mês. É desesperador. Idealmente, morando fora do país, você vai querer voltar para o Brasil de 1 a 2 vezes por ano. E morar no Japão para fazer essa ida e volta significa que você vai perder 3 dias da sua vida viajando. O fuso horário ser totalmente ao contrário também é horrível. Você fica totalmente fora de sincronia com o Brasil e com todas as pessoas que moram por lá. Terceiro ponto é a comunicação. Apesar de ser brasileiro, descendente de japoneses, eu aprendi algumas palavras da minha mãe e das minhas tias, mas nada perto do suficiente para poder me comunicar de uma forma fluente com qualquer japonês. E pior ainda, não conseguia nem ler ou escrever. Aqui nos Estados Unidos, mesmo se você não sabe inglês, você consegue pelo menos ler as palavras, olhar no dicionário ou olhar no Google Tradutor e consegue entender o que está escrito ali. Agora no Japão, você olha aquelas palavras e não consegue nem olhar no dicionário. Morar num país onde você não consegue se comunicar direito, não consegue ler, não consegue escrever, não consegue preencher um formulário, pra mim é muito similar você ter uma deficiência visual ou uma deficiência auditiva e precisar sair na rua sem o óculos e sem o seu aparelho. Chega a ser um pouco desesperador, principalmente no começo, nos primeiros meses. Claro que com a cara e com a coragem a gente se adapta, a gente é brasileiro, a gente é forte. Com 3, 4 meses já estava adaptado ali, conseguindo me comunicar, fazendo as coisas básicas, pedir comida nos restaurantes. Mas essa questão da escrita lá no Japão é uma questão muito complicada mesmo. Eu nunca conseguiria desfrutar das coisas como um nativo lá no Japão. Eu nunca conseguiria, por exemplo, ir no cinema, assistir um filme legendado, ler o menu de um restaurante tradicional ou ler o rótulo do shampoo enquanto faz o número 2. Você sabe que o sake, a aguardente feito de arroz, muito comum lá no Japão, ele é um líquido transparente igual a água. Pelo menos umas 3 vezes eu vi histórias de brasileiros que tinham acabado de chegar por lá e compraram sake pensando que era água porque não sabiam ler o rótulo. E por último, mesmo tendo essa cara de japonês, tendo alguns costumes que foram passados da minha mãe e das minhas tias pra mim, morar no Japão pra mim era como se eu fosse um ET. A cultura deles é muito diferente, os costumes, a forma como eles se vestem, a forma como eles cortam o cabelo, a forma como eles andam, a forma como eles falam com as pessoas. Tudo isso é muito diferente e muito descolado daquilo que aprendi com minha família, que saiu lá do Japão da década de 30, 40. Por todos esses motivos, mesmo depois de 2 anos, é um país que eu não me sentia muito bem, que eu não via muito propósito de ficar lá por muito mais tempo. Uma coisa que é bem diferente daqui dos Estados Unidos, por exemplo, onde a cultura é uma coisa que é bastante exportada para todo mundo. Squeeze me? Oh, não. Todo mundo odeia o Chris. Com base nos filmes e nas séries que a gente assiste no Brasil. Além de que aqui nos Estados Unidos é um país de imigrantes,
Andando aqui por qualquer bairro dos Estados Unidos, você encontra pessoas de todos os lugares do mundo que estão na mesma situação que eu. Então morar por aqui é muito mais fácil de se adaptar sendo brasileiro. Estados Unidos, Japão, Brasil, todos esses 3 países vão ter seus lados positivos e negativos. Algumas coisas que para mim são importantes, pode ser que para vocês não são, e pode ser também que a gente está vivendo em momentos diferentes. Eu vim aqui para os Estados Unidos já casado, planejando ter filhos, uma carreira já consolidada, que é bem diferente do cenário de quando eu fui para o Japão. Era jovem, solteiro, não tinha perspectiva nenhuma de futuro, não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Então eu consigo imaginar um cenário onde isso estaria invertido. Pode ser que em um outro universo eu estaria no Japão agora fazendo um vídeo sobre porque eu não gostei de morar nos Estados Unidos. Faz sentido? Enfim, vocês aí inscritos que moram no Japão e moram nos Estados Unidos, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se tudo que eu falei faz sentido, se tem alguma coisa importante que ficou faltando. Não esquece de deixar o like. Você quer saber se vale a pena vir morar aqui nos Estados Unidos? Dá uma conferida nesse vídeo aqui. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tchau.